Paiva prepara mudanças no time do Gigante da Colina. Muitas mudanças mesmo para o jogo de amanhã contra o Bahia, jogo que vai ocorrer às 21 horas. Vamos falar também sobre essa situação de interferência e manipulação de resultados, porque ontem aconteceram alguns jogos estranhos aí, alguns lances que foram marcados aí pelo árbitro, sem VAR, e surpreendeu, e o Vasco tem que tomar muito cuidado para não ser prejudicado nessa reta final por busca de Libertadores da América. Laureano, você acredita que o Vasco vai chegar à Libertadores? Depende só de si. Os resultados ontem não foram ruins. Os resultados foram bons ontem do Gigante da Colina. E, claro, a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços aí para 2025, porque ontem o Pedrinho já deixou um reforço aí esquematizado até 2026. A gente vai falar muito sobre essa questão. Peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Meus amigos, vamos falar aqui sobre o jogo de amanhã. É um jogo que é decisivo para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Hoje, conforme vocês sabem, o Vasco da Gama está na 10ª colocação. Automaticamente, se o Vasco vencer, vai subir. O Vasco que não tem mais nenhuma chance de queda, perfeito, mas resta saber se o Vasco vai disputar a Sul-Americana ou a Copa Libertadores das Américas. Vamos entender a situação do Vasco. O Vasco está ali, ó, na 10ª colocação, com 40 pontos. Se a gente olhar para cima, a gente vê que é muito difícil uma Libertadores com o G6. Mas a tendência é que abra essa situação para um G7 ou para um G8. E abrindo essa situação, a gente sabe que o Botafogo e o Atlético Mineiro estão disputando a situação envolvendo a Copa do Brasil, também a Libertadores, assim como o Flamengo. Tem a situação da Copa Sul-Americana, que pode abrir vaga aí, a Copa do Brasil, enfim. O Vasco vencendo, ele vai para 43 pontos. Ele vai ficar a um pontinho ali do Cruzeiro e uma vitória apenas do Bahia. E o Vasco vai jogar essa diferença para o São Paulo para 8 pontos. Então, acredito que o Vasco, fazendo o seu dever de casa, vencendo os 4 jogos que nos resta em São Januário, o Vasco vai conseguir chegar à Libertadores. O seguinte, para isso, o Paiva hoje está fazendo um treinamento e haverá modificações na equipe do Vasco da Gama. O Laureano, quais modificações que a gente vai ter? Vamos lá. Situação na lateral direita. Possivelmente o Puma deve ganhar a vaga aí do PH que saiu contundido no último jogo. O Puma deve ganhar uma chance. O retorno do Piton no lugar do Leandrin, tá? Também é uma coisa que vai acontecer. Como você sabe, o nosso Hugo Moura não joga e Esforza assume ali a primeira volância do Gigante da Colina. Muito
muita contestação ali com relação a quem jogaria, Coutinho ou Payet. Muitos torcedores do Vasco ali pedindo para que o Payet fosse escalado, que está num momento melhor do que o Coutinho. No entanto, o Coutinho vai começar jogando ali, e eu vou falar até uma coisa: eu acho que dificilmente o Payet volta a ser titular do Vasco da Gama sob o comando técnico do Paiva. Existe uma rusga ali entre o Paiva e também o Payet, certo? E lá na ponta, como o Puma volta para a lateral direita, ele ontem treinou com o Maxime e também o nosso bravo Ryan. Muito se falou que o Alex Teixeira poderia jogar no lugar do Vegete, é mais cavada de jornalista, vai jogar o Ryan. Então, o time do Vasco aí, confirmado, certo? Deverá ser esse. Léo Jardim no gol, Puma, o nosso bravo Léo João Vitor, Piton, o nosso Esforza e também o Cocão, Coutinho, Maxime, Emerson, Rodrigues e Ryan. Esse é o time do Gigante da Colina para poder pegar o Bahia. E não para por aí, pessoal. O seguinte, acredito aí que o Vasco fazendo a vitória, o dever de casa, a gente está desfalcado? Tá, mas dá para vencer, porque o Bahia também não é nenhum Real Madrid. O seguinte, agora o Vasco tem que tomar muito cuidado, pessoal, com a situação da interferência de arbitragem. Por quê? Ontem a gente teve muito jogo estranho, muito erro de arbitragem que é inaceitável por conta dessa situação do VAR. Hoje a gente tem o auxílio da tecnologia. Então é o seguinte, a gente viu uma interferência ontem de arbitragem em vários jogos ontem. Esse jogo aqui, Vitória e Fluminense, foi um dos jogos, um pênalti que foi dado ali, mandrake, para o Vitória. A gente sabe que o presidente da CBF, o Ignaldo Rodrigues, durante muito tempo foi presidente lá da Federação Baiana. Seguinte, esse jogo aqui entre Flamengo e Juventude, houve uma camaradagem ontem, o Nenê também foi expulso, né? Uma vergonha esse jogo aqui. Jogo do Palmeiras com Fortaleza, a arbitragem foi muito contestada. Esse jogo aqui do Cruzeiro com o Atlético Paranaense, aconteceu aí algo que eu nunca vi, jogador sendo expulso com 30 segundos de jogo, certo? Então, aconteceram muitos erros de arbitragem e a gente fica ali, ó, Pedrinho, tem a representatividade, porque senão o Vasco vai ser prejudicado. Que a gente sabe aí que tem interferência externa. E falando aqui de reforço, que a gente está falando que dá para o Vasco jogar Libertadores e dá para o Vasco. Se o Vasco não chegar na Libertadores, vai jogar na Copa Sul-Americana. A gente está cobrando aqui por reforços. Ontem o Vasco da Gama foi, o Pedrinho já mandou uma carta aí. Nessa carta que o Pedrinho mandou, o ano do Vasco, ano que vem, vai ser muito complicado aí. E o seguinte, Maicon renovando com o Vasco é sacanagem. Até 2026. Botaram a culpa no Paulo Brax e na 777, né? A gente tem que ser honesto. Segundo o GE, essa renovação aconteceu em maio. Se aconteceu em maio, o Pedrinho, ele já era controlador, porque foi no mês que o Vasco conseguiu eliminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e é uma grande vergonha. Não adianta ir para a Libertadores ou para a Sul-Americana para a gente ter os mesmos jogadores aí, Pedrinho. Acorda e toma juízo. Perfeito? A gente agradece aí pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!